Capítulo 29 A Espera. Nando se sentia em terra firme, com comida, com pessoas, e não queria subir num helicóptero por nada nesse mundo. Mas sem saber como, nem porquê, quando os comandantes perguntaram se ele poderia guiá-los, em 30 segundos estava sentado no helicóptero, com um tripulante afivelando-o com um cinto de segurança numa poltrona. Enfiaram os fones de ouvido, com o microfone em sua cabeça, e 1 minuto depois o aparelho decolou em meio à neblina. Nando orientou a tripulação ao longo do rio, dos vales, da geleira, até chegarem à base das montanhas mais altas. Eles estão do outro lado, disse. Quando indicou as serras de San Hilário, Garcia achou, mais uma vez, que ele estava perdido. Nando escutou a conversa entre o piloto e o copiloto pelo fone de ouvido. Esse menino está perdido. Não faz ideia de onde está, dizia o piloto. Ao ouvi-lo, Nando interveio com firmeza. Eu não estou perdido. Eles estão do outro lado. Juro! Os dois olharam para ele para confirmar essa determinação em seus olhos. Garcia sentiu, respirou fundo e tentou subir, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mas não conseguiam. O ar era muito rarefeito, havia turbulência demais e o helicóptero descia, vibrava, enquanto o segundo helicóptero, a uma distância cautelosa, aguardava que o primeiro avançasse. Nando ouvia a conversação consternada dos pilotos. Dá mais potência! Cuidado, sai daí! Cuidado com as rochas! Ou desce, desce, desce! Enquanto os motores rangiam e parecia que o aparelho ia se desintegrar. Por fim, como não conseguiam cruzar pela região mais elevada, os helicópteros se dirigiram para o sul, à procura de uma passagem mais baixa. Enquanto faziam esse trajeto, o piloto Garcia dirigiu-se à tripulação para pedir autorização. Esta missão inclui risco de morte e não quero tomar a decisão sozinho. Vamos tentar avançar acima do limite de voo. Se a tripulação considerar que devemos prosseguir, vamos em frente. Caso contrário, voltamos, disse em tom grave. Todos os membros da tripulação, à exceção de Nando, que não foi consultado, concordaram ao mesmo tempo. Ao sul, eles voltaram a enfrentar fortes turbulências. O aparelho sacolejava para todos os lados, parecia não responder aos comandos, mas afinal, aproveitaram uma corrente de ar e cruzaram as montanhas, quase roçando nas rochas. Os 2 aparelhos adentraram as geleiras da Argentina, dobraram à esquerda e 10 minutos depois subiram pelo vale onde estava a fuselagem. Nando reconheceu imediatamente a área que tantas vezes havia percorrido, o Vale de las Lágrimas. Esse é o vale, no final tem uma geleira, e mais acima, à esquerda, está o avião, gritou. Não estou vendo, não estou vendo, exclamou Garcia nervoso. 2 minutos depois, Garcia viu o avião, ao mesmo tempo em que Nando também avistou uma pequena mancha cinza sobre o gigantesco fundo branco. Agora fique quieto, não fale mais nada, pediu Garcia ansioso e concentrando-se nos instrumentos. Os helicópteros começaram a dar voltas sobre os restos do Fairchild, procurando uma forma de descer, comunicando-se entre si, enquanto Nando tentava contar os sobreviventes que corriam enlouquecidos em torno da fuselagem, manquitolando, com as mãos para o alto ou ajoelhando-se para rezar. Mas como o helicóptero girava e se balançava muito, ele os perdia de vista e não conseguia contar mais do que 9. Não pode ser, pensou. Pelo menos 9 estão vivos, gritou para Garcia. Não tenho sustentação suficiente. Há muitos redemoinhos de vento. Não posso aterrissar. Vou descer até bem próximo da neve para o pessoal do resgate pular e subo de novo. Não vou ficar mais do que 30 segundos perto da neve, respondeu o piloto. Massa, por sua vez, faria o mesmo, depois que Garcia iniciasse a operação. Nando conseguiu ver mais um sobrevivente e exclamou. 10! Estou vendo 10! No terceiro dia da expedição final de Nando e Roberto, Álvaro Mangino saiu mais cedo da fuselagem. Procurou os 2 com a excelente vista que tinha, mas não os encontrou. Esfregou os olhos mal dormidos, até que afinal pareceu distinguir uma sombra, no próprio cume, ou bem próximo do cume. Sorriu e sua vista enxergou o que acreditava que os olhos estavam vendo. Por um instante, fechou-os para imaginar melhor. Os verdes vales do Chile. Será que estavam salvos? No 4º dia, Álvaro continuou observando aquela ladeira imóvel, até que pareceu enxergar um ponto que surgia novamente do alto, porém agora se movendo no sentido inverso. Deu um grito. O ponto se movia, mas em vez de se dirigir ao cume, aos verdes prados chilenos, estava voltando para a natureza morta do avião abandonado. Quando reconheceram que era Tintim, foi difícil acreditar que Nando, com aquela veemência, e Roberto, com sua força e brilhantismo, tivessem fenecido. Uma avalanche,
Alguma greta? Teriam sido traídos pelo vento branco que tanto os castigara nas caminhadas anteriores? Depois de discutir em voz alta, cada um considerou as hipóteses mais sombrias consigo mesmo, sem transmiti-las ao grupo. A primeira coisa que Vicentim fez ao se preparar para voltar foi procurar o pontinho mínimo do avião, ou ao menos paisagens de seu entorno que pudesse reconhecer. Quando avistou o avião, minúsculo, a uma distância inatingível, entrou em pânico. Eu nunca vou conseguir chegar hoje, pensou. Começou a caminhar e 100 passos depois percebeu que a descida era íngreme demais, com um ângulo entre 60 e 70 graus. Desesperado, decidiu que em vez de descer andando, deslizaria sentado sobre as almofadas quando a ladeira permitisse, como se fossem um trenó ou esquis. Pôs um almofadão sob os pés, amarrado fortemente com um cinto, como faziam normalmente para caminhar, e sentou-se no outro. Antes de se impulsionar com os braços, raciocinou e percebeu que estava fazendo uma loucura. A descida era tão abrupta que parecia que ele sairia voando para frente, mas não havia outro recurso. Impulsionou-se com as mãos e começou a deslizar montanha abaixo. Jamais imaginara que aquele trenó improvisado pudesse atingir tamanha velocidade, exatamente como aconteceu com Nando, do outro lado da montanha. Quando se aproximava da fuselagem, antes de chegar à subida mais leve da geleira, Tintim conseguiu enxergar todos os que tinham saído para esperá-lo. Deslizou até a parte mais horizontal, pressionou os pés contra a neve e o trenó parou. Não conseguia acreditar. Estava inteiro, não tinha batido em nada. Os que se aproximavam estavam surpresos e assustados. O primeiro a aparecer, já a 100 metros do avião, com um gesto consternado, foi Daniel Fernandes. Infelizmente, chegaram Adolfo, Pedro e Gustavo, que o abraçaram acreditando que fosse o único a ter sobrevivido. Quando se aproximou mais da fuselagem, já estavam todos em volta dele. Talvez eles consigam. Estão muito animados, disse ele, concluindo seu relato. Talvez, pensou Adolfo, e no mesmo instante virou-se para o leste, na direção dos vales gelados, e decidiu preparar o quanto antes um plano alternativo, caso a expedição final fracassasse. Olhou para os 13 que estavam ali do lado de fora, um por um, para ver quem poderia fazer parte de mais uma intrépida aventura. Depois de recrutar Gustavo, impuseram a si mesmos uma dieta melhor e começaram a treinar caminhando pelos arredores do avião. Fizeram inclusive uma caminhada mais longa até as montanhas do sul, para procurar corpos. Encontraram um e o trouxeram para as proximidades da fuselagem. Para Adolfo, foi uma situação particularmente dolorosa, pois o corpo que encontraram na montanha era de outro primo-irmão, Daniel Shaw, mas ele sabia que não se podiam fazer diferenciações. Ainda assim, colocaram-no junto com os corpos que seriam preservados até o final, Liliana e a mãe e a irmã de Nando, e na verdade não precisaram recorrer a eles. A cada dia eram em maior número os que passavam as 24 horas dentro da fuselagem, sem sair nem mesmo quando havia sol. Adolfo e os outros, que ainda continuavam firmes, tinham de levar comida e água para todos, e até mesmo obrigá-los a comer e beber, ou ajudá-los a fazer suas necessidades, pois por eles não fariam nem isso. A comida os enojava, eles urinavam nas calças, e a vontade de viver ia se esvaindo a cada minuto, como se via pelo brilho cada vez mais fraco de seus olhares. A primeira coisa que Daniel e Eduardo ouviram pelo rádio foi uma notícia vaga. Alguns sobreviventes tinham aparecido, mas não se divulgavam os nomes, nem se sabia ao que tinham sobrevivido, embora fosse possível que se referissem a eles. Foram tomados de tamanha ansiedade que o rádio caiu de suas mãos. Os dois queriam girar o dial e mover o aparelhinho ao mesmo tempo. Tinham falta de ar, como se tivessem esquecido de respirar. São 11, 12, 13, exclamou Nando exaltado na lateral do helicóptero, que baixava o máximo possível. 14, gritou eufórico ao ver Pâncio Delgado deslocando-se com dificuldade, com a bacia quebrada. O piloto Carlos Garcia não prestava atenção, pois a descida do aparelho ficava cada vez mais difícil. A máquina subia e descia, ou voava de lado, como se fosse uma folha de papel levada pelo vento, que formava redemoinhos. Finalmente conseguiu aproximar da neve um dos esquis, deixando o outro suspenso na ladeira, mas não poderia permanecer nessa posição por mais de 30 ou 40 segundos. Quando Garcia tentou subir de novo, assustou-se por não conseguir erguer o helicóptero, que era empurrado para baixo pelo vento, enquanto os sobreviventes que já tinham embarcado, que ele nem sequer tinha visto passar pela porta corrediça, abraçavam-se e choravam, alheios à catástrofe que ele vislumbrava. Por fim, o helicóptero subiu, afastou-se daquele local,
Pegou algumas correntes ascendentes e conseguiu passar a aproximadamente 3 metros de distância do topo, seguido pelo aparelho de massa. Quando os helicópteros chegaram a Los Maitenes, enquanto os sobreviventes desciam correndo e se abraçavam ou se jogavam na pradaria, os tripulantes ficaram olhando uns para os outros. Todos sabiam que só tinham conseguido se salvar por milagre. Alguns começaram a chorar. Garcia e Massa se aproximaram para consolá-los, um por um, apertando-se as mãos. "Obrigada", eles diziam. "Obrigado."